Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra. Vou dar um tempinho aqui para vocês entrarem. Enquanto isso, eu vou buscando aqui uma coisinha que eu quero deixar para vocês hoje. Eu ia continuar o nosso estudo sobre 1 Samuel, mas eu senti de falar uma outra coisa para você nessa manhã. E eu quero deixar essa mensagem, porque eu tenho a impressão que nós estamos vivendo numa correria absurda, correndo atrás de algo que nem a gente sabe o que exatamente. E a vida tá passando, e doenças estão chegando. E você aí, tentando entender o porquê das coisas. Então eu vou esperar mais um pouquinho para que as pessoas cheguem, porque hoje nós estamos fazendo a terapia pela palavra num dia que não é o dia exato e na hora que não é a hora exata, então as pessoas não estão acostumadas. Vamos dar mais um tempinho, mas essa semana tá uma loucura de coisas aqui, de providências que nós precisamos tomar aqui, enfim. Mas eu quis vir para falar com vocês. Eu quero falar hoje com vocês sobre Eclesiastes, um livro de muita busca, de muita procura e muita lamentação. E a gente vai falar sobre ele. Vou dar mais um minutinho aqui para vocês, tá? Bom, tava lendo aqui o finalzinho do que eu estava estudando em Eclesiastes. O que eu quero deixar para você nessa manhã? Nós estamos todos numa busca desenfreada por bens, por conhecimento, por entender, pelo propósito. Até na busca pelo propósito as pessoas se perdem, porque ficam, cadê o meu propósito? Eu quero saber o meu propósito. E aí ficam fazendo milhares de coisas, correndo atrás de um monte de coisas, ao invés de só parar. Olha, gente, o barulho da natureza, coisa mais deliciosa. Não sei se dá para vocês ouvirem aí. Hoje eu tô sensível, conectada com a natureza, e essas maritacas passando aqui, fazendo o maior barulhão, me lembra o quanto a criação é perfeita e maravilhosa. Bom, e isso me devolve ao que eu estava falando antes. O quanto que nós estamos numa busca desenfreada por coisas que estão do lado de fora e não estamos parando para olhar para o lado de dentro e entender que tudo já está dentro. Nós estamos o tempo todo buscando conhecimento, buscando aprender, buscando comprar, buscando conquistar, buscando aparecer nesse mundo agora, né? Nessa era de redes sociais, nós estamos muito buscando aparecer. E a gente não entende o quanto tudo isso de verdade é em vão diante da magnitude da vida. Mas aí quando a gente para pensar no trabalho terapêutico, eu não tô aqui para invalidar a sua dor, para dizer que você sofre por coisas que não são reais ou verdadeiras, enfim, não. A ideia aqui não é invalidar a sua dor, não é diminuir a sua dor. A ideia aqui é fazer você se conectar com algo além da dor. Para você entender que tem coisas acontecendo que vão além daquilo que você está sentindo agora, além dessa dor que te incomoda no hoje.
Então, eu quero falar com você um pouquinho sobre Eclesiastes. O que é Eclesiastes, né? O autor de Eclesiastes, bom dia, Aline, sugere-se que esse autor seja Salomão, filho de Davi, que nós estamos estudando em 1 Samuel. Uns dizem que sim, que era Salomão, outros dizem que eram adeptos à sabedoria de Salomão. Não se sabe ao certo o autor. Agora, uma coisa é certa, o livro retrata muito bem a vida que Salomão levou. Então, eu não vou ler para você na íntegra, tá? Depois você lê, é um livro curto, porém muito interessante. Depois você lê ele todo lá. Tem 12 capítulos, mas de uma leitura muito fácil, muito... nesta minha tradução aqui, olha, na Bíblia a Mensagem, essa leitura é muito reflexiva. A forma como o autor trouxe o que está em Eclesiastes foi muito reflexivo. Mas só para resumir para você, o que ele fala? O autor, ele está buscando entendimento da vida. Porque ele chega num lugar, num momento da vida dele que ele olha, ele tem tudo, ele sabe muito sobre muitas coisas, ele já teve muitos amores, ele já teve muito de tudo. E continua se sentindo vazio, continua se sentindo não conectado ao verdadeiro sentido da vida, ao verdadeiro propósito da vida. E ele conhecia a Deus, tanto que ele termina esse livro falando, né, que a conclusão é: tema a Deus e faça tudo o que ele mandar. Só que não é só isso. Não entendo só, não como se isso fosse pouco, tá? Porque isso é muito. Temer a Deus e buscar a direção dele para nossa vida é muito. Aqui nós falamos, somos corpo, emoção e espírito. Então, para a sua porção espírito, estar conectada a Deus, a fonte de vida, aquele que te deu esse espírito, é a base para a sua existência. E para a sua existência com qualidade. Então, quando eu digo só, não no sentido de qualidade daquilo que você faz, mas de quantidade, porque não somente se conectar a Deus, porque você não é só espírito. Então, existem outras coisas mais que você deve fazer. Mas aí, o que o autor de Eclesiastes fala? Ele fala, sim, que ele na busca por esse sentido da vida, ele teve muitos bens, ele trabalhou muito, ele teve muitas mulheres, então ele buscou o sentido da vida nos bens materiais e não encontrou, ele buscou na sabedoria e não encontrou, porque ele estudou pra caramba, sugere-se que ele estudou muito sobre tudo, não encontrou, ele buscou nas mulheres, no sexo, não encontrou, ele buscou na bebida, não encontrou. E aí, tem um momento do livro que ele fala assim, que ele o que ele entende, né? Que não adianta ele ter toda essa busca, ele querer tudo isso, fazer tudo isso, sendo que na verdade ele só tem o dia de hoje. Então esse livro ele é meio depressivo até, porque ele fala assim, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer mesmo. É esse o nosso fim, não adianta. Para que ficar correndo atrás das coisas se eu só tenho o dia de hoje? Para que eu quero uma festa se me basta uma taça de vinho? Para que eu quero tanta sabedoria, tanto entendimento das coisas, se me basta saber um pouco de cada coisa? Para que eu quero tantas mulheres se uma me basta? Em resumo, ele pega tudo aquilo demais e se pergunta, para que tudo isso se o pouco me basta? E eu quero trazer essa reflexão para nós. Porque, gente, nós estamos vivendo na era da supervalorização de tudo. Então, a gente está supervalorizando os bens materiais, a gente está supervalorizando ser agradável, aprovada e querida por todos, supervalorizando o tanto que a gente aparece nas redes sociais. No outro dia, já faz um tempo, eu estava
fazendo uma pesquisa no Google e abriu uma... Quando você abre, né, de cara, você abre a página de pesquisa, vem as manchetes, né? E aí, de cara, assim, veio uma manchete que eu abri para entender, porque eu falei, gente, não é possível. Era a morte de uma veterinária, se eu não me engano. Ela era veterinária, ela tinha um canal na internet. E o marido fala assim... A frase de destaque da matéria era assim: ela era uma pessoa muito querida, uma pessoa de importância, ela tinha não sei quantos mil seguidores, não lembro o número, mas ela tinha não sei quantos mil seguidores no Instagram. Gente, aquela frase me chamou a atenção, porque eu falei, meu Deus, uma pessoa morreu. E a importância desta pessoa está reduzida a quantos seguidores ela tinha no Instagram e pelo próprio marido dela. Ele não falou dela como esposa, ou melhor, depois quando eu abri a matéria toda, porque aí eu fiquei curiosa para ver, eu até vi que ele falou dela, né, de como ela era como pessoa e tal, mas a ênfase dele foi nos seguidores. Ele falou muito mais da conta dela no Instagram, da relevância dela para a proteção dos animais, mas o que ela fazia no Instagram. E aí eu olhei aquilo, bom dia, Suzana, eu olhei aquilo e falei, gente, uma pessoa morreu, uma pessoa que era filha de alguém, esposa de alguém, mãe de alguém, amiga de alguém, profissional que cuidava do animal de alguém, porque ela era veterinária. Mas a importância dela, o foco da importância dela estava na quantidade de seguidores que ela tinha no Instagram. Gente, como isso é triste. E não só isso, pensando na questão da rede social, como quando a gente sai da rede social e vem para a vida, quando a nossa importância está na quantidade de pessoas que estão à nossa volta, no quanto de pessoas nos procuram, no quanto de encontros a gente faz, no quanto a gente sai, no quanto a gente se relaciona. A sua importância não está nisso, pelo amor de Deus. E aí o que isso gera? Aí entra a parte psicanalítica do nosso Terapia pela Palavra. Gera ansiedade em você. Porque você tem uma ideia de que para ser importante, você tem que ser querida por todos, aprovada por todos, as pessoas precisam concordar com você, ou pior ainda, né? Você tem que concordar com todo mundo, você tem que ficar aí dizendo, sim, concordo, faço, dizendo sim para todo mundo, para qualquer coisa, para poder pertencer, para ser inserida num grupo, e um grupo que, se você parar para pensar, você nem se conecta com ele, nem tem importância para você. Gente, é isso que nós estamos fazendo. E por que eu dei de novo uma pausa em 1 Samuel e entrei em Eclesiastes? Porque hoje de manhã uma amiga me mandou um trecho de uma entrevista do podcast Inteligência Limitada. Eu gosto muito, eles abordam vários temas relevantes e sob muitas óticas, né? Não tem um viés preconceituoso em relação a isso ou aquilo, então ele só traz a informação e deixa para você pensar, de acordo com o seu juízo de valor, com aquilo que você entende que é bom para sua vida, para você trazer ou não para sua vida, certo? E aí eu vi uma moça, esse trecho era de uma menina de 17 anos, o nome dela é Isabel Veloso. Eu vi um trechinho dela falando sobre a causa ali, né, da doença dela, tal. Isabel Veloso é uma menina de 17 anos com câncer terminal, ela já está em cuidados paliativos do câncer. E os médicos não sabem a causa exata, né, mas um dos médicos dela sugeriu que foi a infância dela. Ela viveu uma infância de muita ansiedade, ela se mudou muito, ela teve muitas vezes que refazer amizades, que conquistar o lugar dela no mundo, e ela mesma se compreendia como alguém muito ansiosa. Então essa Isabel, ela era muito ansiosa e ela vivia naquele turbilhão de emoções e de sentimentos.
E o médico sugeriu que essa infância, ela não tinha rotina na infância, a imprevisibilidade fazia parte da vida dela, por isso ela era tão ansiosa. Então o médico concluiu que isso pode ser um fator importante, relevante para a causa daquele câncer tão precoce. E nós estamos falando de uma menina de 17 anos, com uma vida inteira pela frente em cuidados paliativos. E por que ela ficou famosa? Porque ela está namorando e eles querem se casar. Ela está em cuidados paliativos, então o câncer é terminal, a qualquer momento ela vai partir dessa vida. Então ela falou que ela quer realizar o máximo de sonhos possíveis dentro desse tempo, e um deles é se casar. E eles vão se casar. E os dois estavam no Inteligência Limitada. Mas aí eu fui ver mais algumas coisas, porque me chamou a atenção, gente, demais. E aí no final, o entrevistador, o Vilela, ele fala assim para ela, chorando, ele fala para ela: que mensagem você quer deixar para nós? Que mensagem você quer deixar para as pessoas que estão te ouvindo? E ela, muito emocionada, fala assim: eu nem sei o que dizer, eu não tenho muito o que dizer, porque cada um vive a sua vida do jeito que quer. Mas eu quero falar para vocês só o seguinte: vivam bem, respirem o ar que eu não vou poder respirar. Amem o quanto eu não vou poder amar. Cuidem dos seus filhos o quanto eu não vou poder cuidar dos meus. Vivam a vida. Gente, me emociona de repetir as falas dessa menina. Ela só tem 17 anos. Você lembra de você com 17 anos? Quantos sonhos, quantas confusões. Eu com 17 anos era uma lástima emocionalmente, assim. Muitas confusões emocionais, mas também muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos. A Suzana falando, eu também vi esse depoimento dela. Gente, foi um tapa tão grande na minha cara, essa menina, hoje, sabe? Apesar de eu, sim, me conectar muito com a vida, com a gratidão e com a finitude. Ainda ontem eu estava falando com uma cliente durante uma sessão. A gente estava trabalhando uma questão de pessoas que vivem em prol do outro, fazendo tudo pelo outro, não consegue dizer não para o outro e fica deixando ela em último plano, em último lugar, não consegue se olhar, não consegue se priorizar em tempo algum. Mas quando acontecer tal coisa eu faço. Quando eu falei, nós não sabemos qual é o nosso fim, nós não sabemos o nosso dia de amanhã e a gente vive como se não houvesse fim, a gente não se conecta com a finitude, gente, a única certeza que a gente tem é a finitude. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. E ouvindo essa menina, eu lembrei do livro de Eclesiastes. Quanto o autor de Eclesiastes era atormentado tentando buscar respostas para as quais ele não tinha condição de alcançar. E aí eu te pergunto, você também tá nessa? De querendo respostas, querendo saber os porquês, querendo entender, querendo encontrar o sentido da tua vida, mas fazendo isso de forma ansiosa, olhando para aquilo que não chegou ainda, porque sim, nós temos que encontrar o sentido da nossa vida. Inclusive, uma das bases que eu uso no meu trabalho é a logoterapia, que é a busca do sentido da vida. É você entender para que você tá aqui nesse mundão, já que você nem é daqui. Existe motivo, existe propósito. Só que você não precisa viver ansiosa, olhando para o dia de amanhã para buscar esse propósito. Porque a vida está acontecendo, e está acontecendo hoje, está acontecendo agora. É agora que você encontra o sentido da tua vida. É vivendo que você encontra o sentido da tua vida. É experimentando, é amando, é se conectando, é tentando, errando, acertando e levantando e fazendo de novo. É hoje, é agora. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Foi por isso que, de novo, eu dei uma pausinha aqui em 1 Samuel. Porque a vida está acontecendo agora e nós estamos fazendo doença. Nós estamos abrindo as portas, gente, para câncer, para transtorno de ansiedade, para síndrome do pânico, para tantas outras coisas que estão invadindo a nossa mente, o nosso corpo, porque a gente está vivendo deslocada ou para o passado, se lamentando pelo que já foi, ou com saudade do que já foi e não chega mais.
e não acontece mais, ou deslocada para o futuro com medo do que há de vir, com medo do que está para acontecer. Enquanto isso, a sua vida, o seu presente está passando assim, ó, escorrendo pelas suas mãos e você não está nem vendo. Então é essa mensagem que eu queria deixar para você. Depois de assistir essa menina, Isabel Veloso, procura ela aí para você ver. A entrevista dela foi no Inteligência Limitada. Depois de assistir essa menina de 17 anos, tão nova, dando esse recado tão importante, segurando o choro com um rostinho tão lindo, tão meiga, falando: respirem o que eu não vou poder respirar, vivam o que eu não vou poder viver, amem o que eu não vou poder amar. Ah, Suzana, foi para mim essa mensagem de hoje, confirmação de Deus. Glória a Deus, Suzana! Porque eu tinha outra coisa para falar, que era a referente ao livro de 1 Samuel. Mas quando eu vi esse vídeo, eu falei, meu Deus, como a gente se perde, como a gente se desconecta, como a gente não tem consciência da finitude e perde a grande graça do que está acontecendo hoje. E veja bem, eu quero que você entenda, do fundo do meu coração, eu não estou invalidando a sua dor. Não estou dizendo que a dor da menina Isabel, que está com câncer terminal, é maior do que a sua, que está aqui vivendo, não tem um diagnóstico de saúde, mas tem uma questão emocional. Não, a ideia não é invalidar a sua dor. A sua dor é sua. Só você sabe o quanto ela te machuca, só você sabe o preço que você paga para tentar organizar aí dentro de você e acomodar essa dor dentro de você e viver com ela. Não tô aqui para invalidar a sua dor, eu tô aqui para te dizer que existe vida para você apesar dela. Existe vida para você e essa vida está acontecendo hoje, agora. Combinado? Não esquece disso não. Vamos orar para finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada por essa mensagem maravilhosa, muito obrigada por recalcular minha rota aqui e me levar para essa mensagem, porque a tua palavra diz que se uma vida é alcançada, já há festa no céu. E a Suzana disse aqui que ela foi alcançada, e eu espero que muitas outras que aqui estão ou que vão assistir depois também sejam alcançadas por essa mensagem maravilhosa sobre a dádiva da vida, sobre o respirar, sobre o acordar e ter um dia inteirinho cheio de oportunidades para fazermos escolhas melhores e encontrar o sentido da nossa vida. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, meninas? Combinado, Suzana, que bom que você se compromete com você. Um grande beijo para você. Fica com Deus, fiquem com Deus. Um grande beijo para todas que estão aqui, para as que vão ouvir depois. A terapia pela palavra hoje foi rapidinha, porque a minha agenda já tá aqui me chamando, mas eu precisava deixar essa mensagem para você. Um beijo, fiquem com Deus, tenham um excelente restinho de semana, um final de semana abençoado e a gente se vê na segunda-feira às 8 da manhã. Beijão, tchau, tchau!